Querido, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o verso 23. Nós vamos ler esse texto, a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o verso de número 23. Nessa noite eu quero meditar com vocês, continuar meditando com vocês sobre a necessidade que nós temos de uma vida de santidade. Eu quero falar hoje sobre santidade plena. Algo que Deus espera de você, de mim e de todos nós. Irmãos, antes de ler esse texto, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão desprezando, rejeitando, ignorando, deliberadamente, conscientemente, esse princípio inegociável das Escrituras Sagradas, esse princípio estabelecido por Deus como uma condição inegociável, escute isso, como uma condição inegociável para que você e eu possamos entrar no céu. Aquelas pessoas que são muito cultas diriam que essa questão da santidade é uma condição sine qua non, sem a qual ninguém entrará no reino de Deus. Mas nós vivemos um tempo na igreja evangélica brasileira, seja ela de que instituição for, seja metodista, batista, presbiteriano, dê o nome que você quiser, aonde os crentes estão hoje desprezando, rejeitando, dando de ombros, ignorando a vida de santidade. As pessoas não são mais retas, santas, íntegras nos seus relacionamentos, na sua conduta, no tratamento da honestidade. Nós nos acostumamos com a lambança, nós nos acostumamos com a porcaria, nós nos acostumamos, me perdoem a expressão, com o chiqueiro. Eu nasci e fui criado na roça, e lá na fazenda, meu avô sempre tinha o hábito, e a minha avó também, de engordar um leitão caipira, para durante o ano a gente abater e providenciar aquelas latas, para quem nasceu na roça vai se lembrar, aquelas latas de carne de porco que ficava mergulhada na gordura. Oh, que carne boa, hein, dona Santa? Aquele tempo a senhora... Eu lembro que quando nós íamos matar o porco, a gente levantava 5 da manhã, e aquele era festa, aquele bitelo, porco caipira, Mas tem gente hoje que está acostumada a viver no chiqueiro, dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou, e quando Jesus diz, é algo sério, que você e eu precisamos observar, que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém que você possa conhecer. Então preste atenção no que diz aqui 1 Tessalonicenses 5, verso de número 23. Ouça o que o Espírito Santo diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Novamente, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós queremos nesse momento te pedir que tu possas, ó Deus, abrir o nosso coração
e os nossos olhos também para as verdades da Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor ministre aos nossos corações e mentes, de maneira, ó Deus, que se houver em nós algum caminho mau, algum caminho torto, se houver em nós, ó Deus, algum caminho reprovado, que o Senhor nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, para salvar as nossas almas do fogo do inferno. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, para que todos os grilhões que porventura um maligno tenha estabelecido contra nós, sejam quebrados e partidos nessa hora, pelo poder da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, crendo que nesse momento o Senhor há de falar aos nossos corações pela Tua Palavra. Oramos com fé, no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, preste atenção, o final desse verso, Paulo está falando sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus vai voltar, e que a volta de Jesus não é uma historinha para boi dormir, e nem um conto da carochinha. Paulo está dizendo que Jesus vai voltar, mas ele diz que nessa volta de Cristo, aqueles que irão entrar na vida eterna, são aquelas pessoas que tiveram cuidado de santificar a sua vida diante de Deus, aqui nesse tempo presente, aqui na história dos homens e mulheres. Ninguém pense que vai entrar no reino de Deus, na vida eterna, ser arrebatado com Cristo, ou ressuscitar em Cristo para a vida eterna, se não caminhar e não buscar uma vida de retidão, de santidade diante de Deus. Mas eu percebo que parece que esses valores, ou esse valor específico da palavra de Deus, tem sido ignorado pelo povo de Cristo. Todas as pessoas entendem e sabem, mesmo se não forem religiosas, elas sabem e entendem que essa é uma exigência para quem quer um dia entrar na vida eterna, ter um relacionamento e uma vida de santidade diante de Deus. Isso é diferente de você ser perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós cometemos equívocos e erros, mas santidade é algo que Deus não abre mão para mim e para a sua vida. E a verdade é que a maioria das pessoas que nós estamos convivendo hoje, parece que elas não creem mais nessas exigências da palavra de Deus e de Cristo. Muitas pessoas no nosso meio já não têm levado mais a sério a vida de santidade, uma vida pessoal de santificação, e acabam achando que isso daí é um negócio dispensável na nossa relação com Jesus, e não é. Aqui nesse texto o apóstolo Paulo nos recomenda a santificação na presença de Deus, e ele diz assim: santificação em tudo, não é apenas em algumas coisas. E ele nos recomenda prudência e atenção com aqueles imperativos, com aquelas ordens dadas pela palavra de Deus, dadas pelo Senhor Jesus. Mas que santidade é essa que Jesus requer de mim, de você, segundo esse princípio da palavra de Deus que está diante de você? O que é que esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23 está dizendo sobre santidade? Pastor, que santidade é essa que o Senhor exige de mim segundo esse texto? Preste atenção. Em primeiro lugar, esse texto da palavra de Deus diz que Jesus requer de mim e de você santidade de pensamento. O verso 23, o apóstolo Paulo começa escrevendo e dizendo o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique, ele diz, em tudo, e ele diz assim, e o vosso espírito, e ele diz alma. E eu quero parar aqui, alma. Você sabe o que é a alma? A alma, querido, é a sede dos nossos pensamentos. O que a palavra de Deus está dizendo é que a santidade, ela deve ser buscada, ela deve ser alcançada, inclusive nos nossos pensamentos. A santidade precisa tocar aquilo que eu penso, aquilo que você pensa. Na Idade Média, por exemplo,
A igreja da Idade Média, ela acreditava que deveria se afastar da sociedade para alcançar a sociedade. E é por isso que na Idade Média, muitas pessoas na busca da santidade cometeram muitos erros terríveis. E o que eles faziam? Aquelas pessoas que queriam uma vida de santidade, muitas delas abandonavam o emprego, abandonavam a família, e elas iam para onde? Elas iam para os mosteiros, elas iam para os conventos, elas se escondiam atrás daqueles muros e daqueles portões de ferro que havia naqueles conventos, buscando uma vida de santidade. Mas será que fugir do mundo é a solução para se ter uma vida santa? A resposta da palavra de Deus é não, querido. O mal, ele não está apenas fora de você e fora de mim. O problema não é esse. O mal, sobretudo, está dentro de nós. Nós precisamos de uma vida transformada. Nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos de nos quebrantar diante de Jesus para que Ele mude a nossa vida. Porque você pode sair da cidade, você pode ficar a sua vida toda no alto de um monte para não ter relacionamento com mais ninguém. Ainda lá os seus pensamentos não serão puros se você não tiver passado por uma experiência real com Cristo. Nós podemos fugir do mundo, mas nós não podemos fugir de nós mesmos, porque nós carregamos um coração corrupto, nós carregamos uma mente que é afetada pelo pecado, e nós podemos até tentar nos ajudar, mas sozinho nós não conseguimos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos santificar a nossa alma, os nossos pensamentos. Nós não podemos sozinhos, isolados, alcançar essa vitória. Nós somos aquilo que pensamos. Os nossos pensamentos governam as nossas atitudes. É mais fácil a gente, por exemplo, aparentar para as pessoas uma vida de santidade, aparentar para os outros uma vida de pureza, a partir daquilo que as pessoas podem ver de nós do lado de fora, mas ao mesmo tempo, do lado de dentro, a nossa vida pode estar completamente imunda, completamente impura, completamente envolvida por situações que desagradam a Deus. É possível uma pessoa representar uma vida de pureza diante dos homens e ao mesmo tempo viver aos olhos de Deus de uma maneira repugnante. Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 23, no verso 27, o Senhor Jesus chamou a atenção dos escribas e fariseus, falando para eles uma palavra muito dura, e Jesus chamou esses homens de sepulcros caiados. Mas por que Jesus chamou aqueles religiosos, os fariseus e os escribas, de sepulcros caiados? Porque por fora eles se mostravam belos, mas por dentro, nos seus corações, nos seus pensamentos, eles eram pessoas impuras, cheias de imundície, porque no coração deles, na mente deles, eles ainda não haviam sido transformados, não haviam ainda se arrependido dos seus pecados. A Bíblia nos diz lá em 1 João, no capítulo 3, na primeira epístola de João, no verso 15 do capítulo 3, ele nos diz que o nosso pensamento impuro é tão pecaminoso quanto a nossa ação de impureza. Não há vida santa, e entenda isso, não há vida santa sem pensamentos puros, nem vida limpa sem uma mente santa. A nossa vida exterior, aquilo que as pessoas conseguem ver de mim, de você, é o resultado da nossa vida interior, porque é do coração que procedem as fontes de vida. Jesus já dizia: sem pureza de coração e de pensamentos não há santidade de vida para ninguém. É por isso que a sociedade aí fora, e um grupo enorme de crentes não entendeu ainda a maior desgraça da sociedade do século 21. Você sabe qual é a maior doença da sociedade do século 21? É um negócio chamado depressão. E o que é a depressão? A depressão, ela é o desequilíbrio da alma. A depressão é o desequilíbrio da vida interior e íntima.
E quando você atende gente depressiva, você vai descobrir se é psicólogo, crente, você vai perceber, e se for pastor vai identificar logo que a maioria dessas pessoas que chegam depressivas, sejam crentes e não crentes, o problema delas é o pecado, é uma mente doente, é um pensamento torto, que enfiou-se na mente dessa pessoa, que atravessou a alma dessa pessoa, e ela perdeu o equilíbrio. Nós vivemos a geração de pessoas que estão precisando de medicamento para dormir. Aquela criança, o Mateus citou aqui, o Salmo 4, deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Sabe por que a gente descansa à noite tranquilo? É porque quem tem vida de santidade, quem tem pensamento limpo, puro, transformado por Jesus, tem paz para dormir, irmão. Você deita no travesseiro e dorme. Você não tem conflito íntimo para resolver ali, não. Você precisa entender que se você e eu queremos entrar na vida eterna, nós precisamos de santidade no pensamento. E o que tem de gente pensando coisa torta, o que tem de gente com pensamento tocado de impureza, de imoralidade, o que tem de gente que só elabora aquilo que não presta, não é brincadeira. Falta-lhes santidade de vida no pensamento. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele diz: o mesmo Deus da paz, ele diz: vos santifique em tudo. E aí, para que os crentes não tenham dúvida, ele começa a dizer o que é esse tudo. Ele diz aí para mim e para você: santifique o seu espírito, a sua alma, seus pensamentos. Se você quer entrar na vida eterna, você precisa de se quebrantar diante de Deus, precisa se arrepender desses pensamentos tortos, impuros, dessas ideias esquisitas que andam habitando o seu ser na mente. Você precisa de entender que na vida eterna, no céu, na Nova Jerusalém, ninguém entrará sem santidade. E ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele diz: santifique a sua alma. Em segundo lugar, o Senhor Jesus requer de mim e de você santidade de corpo, ou do corpo. O verso 23 ele diz assim, olha aí: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo. E ele diz: e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Agora preste atenção, o texto fala da necessidade de santidade em relação ao nosso corpo. Você já reparou que nós estamos hoje vivendo a época onde as pessoas estão endeusando o corpo? É impressionante a preocupação das pessoas com o corpo. É por isso que hoje, e eu não sou contra, mas hoje há uma multiplicação das academias. Você já viu? Todo lugar que você vai tem academia. A gente tem um monte de personal trainer sendo formado aí, um monte de gente que faz faculdade na área do pessoal que treina de o quê? De educação física. E aí o camarada, né, Kaique? O Kaique é personal trainer. Se você quer melhorar a sua saúde, procure o Kaique. Ele vai cuidar bem de você, né? Então, as pessoas hoje estão indo para a academia, elas estão muito preocupadas com o corpo, elas querem perder aquele volume que está crescendo assim desagradavelmente na frente, não é? Um capacete júnior, alguns já estão com um capacete médio, e alguém já está com um capacete bem grande na frente, aquela barriguinha desagradável, não é verdade? Muita gente está preocupada com o corpo, mas elas não estão preocupadas com a alma, elas não estão preocupadas em santificar o seu corpo. Elas querem ter uma saúde melhor, elas querem ter um corpo sarado, mas elas não querem ter um corpo santificado. Nós vivemos a época do endeusamento do sexo, da exploração do sexo,
da propaganda agressiva da sensualidade. Tudo hoje gira em torno do sexo. O corpo tem se tornado hoje uma mercadoria de publicidade, um produto de negócio para a televisão. Basta você ligar e você já vê. O sexo hoje, por exemplo, no namoro, ele já é uma prática generalizada e para escândalo no céu, até dentro da igreja. O adultério já é hoje algo aceito como natural nos meios da sociedade, e inclusive em muitas igrejas as pessoas fecham os olhos para isso. O aborto, por exemplo, ele já é visto hoje como alguma coisa que a mulher tem direito, não é? O que nós ouvimos das feministas é o seguinte: o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. O aborto já não é mais um assassinato truculento contra uma vítima indefesa. O aborto agora, a lei diz que é um direito da mulher. O princípio que impera hoje no nosso meio, na sociedade, é que cada pessoa faz o que quiser com o seu corpo. Mas preste atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele disse: santifique seu espírito, santifique a sua alma, e ele disse: santifique o seu corpo. As pessoas hoje, irmãos, elas têm sacudido de sobre os seus ombros o jugo da ética, e elas estão se entregando aos desejos da carne sem freios. A regra que tem prevalecido, o lema que governa o coração dessas pessoas que não têm santificado o seu corpo a Deus, é que é proibido proibir. As pessoas não querem mais limites para aquilo que elas podem fazer com o seu corpo. Elas não querem que ninguém coloque regras para elas. A palavra de ordem é expor o corpo, a palavra de ordem é despertar desejos através do corpo, a palavra de ordem hoje é provocar a sensualidade nas pessoas. Mas preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 4 e 5. A recomendação de Deus para nós é o seguinte: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A palavra do Senhor nos diz que você e eu, se queremos entrar na vida eterna, nós precisamos santificar o nosso corpo. Então, meu querido, nada de avacalhação com o seu corpo, nada de droga, nada de vício, nada de sexo antes do casamento. Essas coisas, elas contaminam o seu relacionamento, impedem o seu relacionamento com Deus. As pessoas hoje, elas não querem mais santidade, elas não querem mais santificar o seu corpo. Elas querem viver do modo que dá na telha. E a palavra de Deus diz que nós estamos aguardando, Paulo diz, estamos aguardando a volta de Jesus. E para que você e eu possamos entrar na vida eterna, temos que santificar os pensamentos, temos que santificar o nosso corpo. Esse negócio de santificar o corpo, querido, não é papo de pastor não, viu? Isso aqui não é conversa de religioso, não. Isso aqui é princípio estabelecido por Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 8, quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, Jesus fala que nós devemos ter um coração puro, que devemos ter uma vida santificada. E Jesus diz assim: porque só os limpos de coração verão a Deus. Esse negócio de cuidado com o corpo, de conservar o seu corpo em santidade, é algo seríssimo, que Deus recomenda e que Ele vai cobrar de mim, de você. Aquelas pessoas que estão vivendo e desprezando essas orientações, desprezam, seja por acaso ou por indiferença mesmo, seja por rebeldia, essas pessoas que rejeitam esses princípios da santificação do corpo, eles não estão rejeitando os homens não, eles estão rejeitando a Jesus. Se não santificarmos o nosso corpo, nós atrairemos sobre a nossa vida a vingança do próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está sorrindo para a humanidade. A Bíblia diz que Deus está irado
contra a humanidade, que a ira de Deus, ela está para se abater sobre essa sociedade a qualquer momento, repentinamente, porque o pecado tem despertado a ira de Deus, e Satanás sabe que se ele jogar você na prostituição, se ele conservar você prisioneiro da pornografia, ele sabe que se ele mantiver você prisioneiro de uma vida cheia de impureza, ele impedirá sua entrada no céu e na vida eterna. E você pode ser membro de igreja, vir à igreja, você pode dar o seu dízimo e mesmo assim não entrará nos céus. Em 1 Tessalonicenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Meu querido, você e eu precisamos fazer um exame, examinar o nosso coração, examinar a nossa vida, examinar o nosso namoro, examinar o nosso casamento, examinar os nossos atos e as nossas atitudes. Tome hoje no seu coração a firme decisão de glorificar a Deus no seu corpo, de santificar a sua vida, porque sem santificação você, eu e ninguém verá o Senhor. Paulo diz aqui: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Deus quer santidade de pensamento, Deus quer santidade no corpo. E em terceiro lugar, esse texto nos diz que o Senhor Jesus requer santidade no modo de vestir. Está escrito aqui, você não viu, mas eu vou ler com você. Ouça o verso 23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, olha o que ele diz, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A nossa irrepreensibilidade, ela também passa pela forma como você e eu nos vestimos. Mas parece que hoje, no nosso meio, as pessoas não estão mais entendendo isso, nem dentro da igreja. As pessoas não estão entendendo que a santidade tem que tocar até o nosso modo de vestir. É impressionante a quantidade de gente que entra nas igrejas e que são, pelo menos se dizem, crentes em Cristo, mas cuja roupa é uma imoralidade, é um escândalo para a sociedade e diante de Deus também. As nossas roupas, entenda você o seguinte, as nossas roupas, elas revelam o nosso íntimo mais do que cobrem o nosso corpo. Você está achando que a roupa que você usa está só cobrindo o seu corpo? Não, ela está revelando o que vai no seu íntimo. As nossas vestes, elas retratam o nosso estado interior, elas demonstram aqueles valores morais que governam o meu e o seu coração. E hoje em dia, a palavra de ordem, a impressão que a gente tem é essa, é que a palavra de ordem na nossa cultura parece ser essa de despir, de tirar a roupa do homem ou da mulher, ou se não tira, pelo menos cobrir com roupas cada vez menores e provocantes. Nós precisamos compreender que o nosso corpo não é para a impureza. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi comprado por Cristo na cruz para que você e eu possamos glorificá-lo. Ele não é para ser instrumento, como muita gente tem feito por aí, um instrumento para provocar desejos da carne. A nossa roupa, ela não pode ser um tropeço para as pessoas que estão à nossa volta. Se as nossas roupas, elas são curtas e sensuais, e elas se tornam um laço para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e elas começam a cometer o pecado da lascívia, é o desejo pelo seu corpo, porque você está usando uma roupa extremamente provocante, então nós estamos fazendo um mal muito grande. Há duas formas, querido, e você precisa entender isso,
de alguém chamar a atenção para a sua vida. Uma das formas que as pessoas têm para chamar a atenção para a sua vida é quando a pessoa se distancia, por exemplo, excessivamente da moda a ponto dela se tornar ridícula. Aí você às vezes anda na rua e vê uma pessoa com uma roupa que você olha e pensa assim: meu Deus, como é que ela tem coragem de usar um troço desse? Ela está ridícula com aquele negócio, não cai bem com a idade, não compactua com o próprio corpo que ela possui, ela está ridícula. A outra forma que a pessoa tem de chamar a atenção sobre si é quando ela é governada demais pela moda, a ponto de ela perder a decência. E por incrível que pareça, um dos ambientes aonde você percebe isso é nos casamentos. Você já reparou? Parece que nos casamentos cada vez mais vale qualquer estilo de roupa. E nos casamentos a gente percebe os valores que regem o coração das pessoas no que diz respeito à santidade em relação às vestes. Nos casamentos é impressionante como as pessoas vão provocativas. Nas formaturas, quão curtas são as roupas dos formandos. Parece que está faltando pano no mercado para esse pessoal. Se você sai na rua, então, a cada ano as pessoas vão encurtando mais as suas vestiduras, e elas acham isso natural, normal. E aí eu encontro algo que escandaliza a gente. As pessoas hoje, acredite você, elas têm dois tipos de roupa. Elas têm roupa para ir na igreja e roupa para poder usar lá fora. Na igreja alguns até se comportam bem, mas quando você passa pela irmã na rua, o negócio está curto, diminuto, quase sumindo. É um escândalo. A santidade de uma pessoa, você tem que entender, ela não é medida pela roupa que ela usa. Eu não estou dizendo isso. Uma pessoa pode se cobrir da cabeça aos pés e ter um coração sujo e ter um coração impuro diante de Deus, mas um coração que deseja agradar a Deus, um coração que vive na presença do Senhor de modo digno, essa pessoa então expressa essa vida de santidade que ela tem diante de Deus na sociedade através da sua roupa. Vivendo de que forma? Usando roupa com sensatez, com bom senso, com modéstia e com decência. Deixa eu te perguntar um negócio. Você se veste para a glória de Deus? Ou você se veste para chamar a atenção sobre o seu corpo? Hoje existe um negócio aí de empoderamento da mulher. Essa palavra empoderamento da mulher, né? Ela tem que ser gostosa, atrativo. Deixa eu dizer uma coisa para você, moça, mulher, até você, rapaz, que tem um corpo sarado, você não é picanha. Você não é picanha. Seu corpo, sua veste, você tem que viver de maneira decente, digna, equilibrada. A nossa santidade passa pela santidade das nossas vestes. E nós estamos aí assistindo dentro da comunidade dos crentes, as pessoas tendo uma vida sem santidade no que diz respeito às vestes. O apóstolo Paulo diz, e ele afirma para mim e para você, e nós precisamos levar isso muito a sério: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em tudo. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo e também no modo de você se vestir. E aí, antes de eu passar para o próximo ponto, eu quero chamar a sua atenção, papai, mamãe, vovô e vovó. É lindo, não é? A gente vestir as nossas crianças com roupinhas curtas. Enquanto elas são crianças,
É tudo muito bonito, mas você precisa ter o discernimento, o entendimento de que quando ela alcança ali os 8, 9 anos, você tem que esticar essa roupa, porque se ela continuar com aquela roupinha curta, quando ela tiver 14 anos, 13 anos, hoje as meninas parecem tomar o pó royal, com 10 anos já estão um moção, aí ela vai querer continuar mostrando as pernas, só que agora ela não é criança, agora as pernas engrossaram, ela cresceu, todos os volumes cresceram. Então pai e mãe tem que ter discernimento, ensinar a decência, o bom senso e a santidade para as crianças, antes que seja tarde demais. Em quarto e último lugar, o Senhor requer de mim e de você santidade dos olhos. Não está aqui nesse texto, mas o Senhor Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23 o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, disse Jesus, todo o seu corpo, ele diz, estará em trevas. Jesus diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se eles forem maus, todo o nosso corpo, Jesus diz, andará nas trevas. Mas se eles forem bons, todo o nosso corpo também será luminoso. Hoje, querido, você tem que entender a necessidade de você ter olhos santos, olhos puros, retos e íntegros diante de Deus, porque hoje é muito grande a poluição visual. O diabo hoje tem construído cenários extremamente atraentes, cenários sedutores para destruir, derrubar o homem pelos desejos dos seus olhos. O vício da pornografia, por exemplo, ele anda em alta, ele tem destruído e adoecido a mente de muitas pessoas. E quantas pessoas estão se tornando escravas da impureza? Muita gente tem levado esse lixo para dentro de casa, quando assistem esses vídeos chamados de vídeos adultos, porque essas coisas não passam de lixo, de impureza, e que vão contaminar os seus olhos. O que existe de mulheres que estão angustiadas e aflitas hoje, e até mesmo enojadas com os seus próprios maridos, porque eles querem muitas vezes levar as suas mulheres a verem vídeos pornográficos quando eles têm o seu relacionamento conjugal, e muitas dessas mulheres se sentem desrespeitadas, se sentem prostituídas dentro do próprio casamento. O que é isso? Isso é falta de santidade nos olhos. Isso é falta de santidade nos olhos diante de Deus. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem impuros, nós seremos lançados no mal, no abismo. Quem não vigia os seus olhos tropeça e cai. Quem não toma cuidado com o que olha, com o que enxerga, com o que vê, vai acabar destruindo a sua vida. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se você quer entrar na vida eterna, você precisa santificar os seus olhos. Há um ditado popular que diz aí o seguinte: aquilo que os olhos não veem, aí muita gente troca, né? Fala assim, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, mas o ditado é outro. Aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Nós trocamos o ditado. Olha a diferença. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, é o que as pessoas dizem. Mas na verdade é aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Então santifique os seus olhos, leve isso a sério. É tempo da gente cuidar da santidade dos olhos. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: lá no Salmo de número 101, verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se você quer entrar na vida eterna, se você quer estar com Cristo no céu, não ponha
coisa injusta diante dos seus olhos. Cuidado com esse negócio que você gosta, mas que quebra o seu relacionamento com Deus. Jó, o homem mais íntegro do seu tempo, ele escreveu no livro que leva o seu próprio nome, no capítulo 31, no verso 1, ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Jó disse que ele tinha feito alianças com os olhos dele, que ele tomava cuidado com os olhos dele, que ele não iria colocar os olhos dele em lugares inconvenientes, porque ele sabe que, e ele entendia isso, que os olhos eram a lâmpada do seu corpo. Se você quer ter acesso à vida eterna em Cristo Jesus, santifique os seus olhos, coloque-os em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus, no capítulo 12, ele diz: olhando firmemente, não para aquela moça bonita que passa na porta da sua casa, não para aquele rapaz malhado e sarado que você encontra todo dia quando vai para o trabalho. Paulo diz: olhando firmemente para Jesus. Quando você coloca os olhos em Cristo, o Senhor santifica os seus olhos, e a sua vida melhora, a sua cabeça melhora. A razão de muita gente adoecida emocionalmente é porque falta santidade de vida. E quando o povo de Israel, e eu quero que você entenda isso para nós orarmos agora, quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, a palavra de ordem de Deus a Josué, e ele transmitiu ao povo, foi o seguinte: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Você sabe qual foi a maravilha que o Senhor fez? Aquele povo caminhou 40 anos no deserto. Escute isso: 40 anos no deserto. Deus abateu, essa é a expressão, Deus abateu todos os homens e mulheres com mais de 40 anos que saíram do Egito. Todos eles morreram no deserto porque não se santificaram. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E quando Deus fala com Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe o que estava para acontecer no dia seguinte? No dia seguinte, os levitas, os sacerdotes, iriam levar a arca da aliança, e no dia seguinte eles iriam entrar na terra prometida. E quando os sacerdotes tocaram as águas do Jordão, a Bíblia diz que as águas do Jordão se separaram e eles entraram na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, a ordem de Deus foi: santificai-vos hoje, porque só amanhã você vai entrar lá. Sem santidade você não entra, sem retidão você não entra, sem pureza você não entra. Deus disse a Josué: santificai-vos hoje, e amanhã eu vou fazer maravilhas. Hoje você se santifica e amanhã você verá maravilhas. Você entrará na vida eterna em Cristo Jesus, se você morrer, ou se você for arrebatado, ou se Jesus voltar hoje. A santidade é para hoje, e amanhã você e eu veremos as maravilhas de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre as maravilhas, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração humano conseguiu entender e compreender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que você e eu tentemos imaginar como será a Nova Jerusalém, a gente não consegue descrevê-la, porque ela é muito superior a tudo que você e eu imaginamos. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Santidade plena, plena, algo que Deus não negocia. Se você está na igreja, se você frequenta a igreja de Cristo, seja essa ou qualquer outra, você precisa encarar de frente essa realidade da santidade. Você precisa fazer concertos. Você precisa de fazer concertos com Deus.
santificar seu pensamento, santificar seu corpo, santificar as suas vestes, santificar os seus olhos. Santidade te dá acesso à presença de Deus. E o profeta Isaías dizia que o que nos separa do Senhor são os nossos pecados. Eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado, a transgressão, e nem concordar com ela. E a gente olha para Deus como um Deus de amor, mas você não olha para a Bíblia como a Bíblia diz que Deus está irado com o ser humano por causa do seu pecado. É tempo de você se santificar. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. E você sabe daquilo que há em você que precisa de ser santificado, que precisa de ser quebrado, que tem que ser abandonado, para que esse processo de santificação comece na sua vida. Eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Deus, ao Senhor o coração de cada homem e mulher que está aqui nessa noite. O Senhor sabe dos laços que o maligno tem elaborado para prender esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, na impureza, na transgressão, no erro. O Senhor conhece essa área de crise, de angústia, de aflição. Quantas vezes ele tentou deixar e não conseguiu romper com isso. Mas nessa hora, Pai, no nome de Jesus, nós, como aquele cego de Jericó, desesperado na beirada daquela estrada, quando ouviu falar que o Senhor estava passando por ali, e ele gritava com todas as suas forças e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós clamamos nessa noite: Jesus, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Quebra essas cadeias, quebra o poder, ó Deus, desse pecado, dessa transgressão que tem, ó Deus, lançado impureza sobre a alma, sobre a vida deste homem e dessa mulher. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que haja mudança no coração, para que haja mudança na alma, para que haja mudança no mais profundo do nosso ser, a fim de que nós possamos viver de maneira que agrade ao Senhor, de maneira que, ó Deus, a nossa vida possa alegrar o Senhor e o teu coração, meu Pai. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão. Traz um convencimento para nós nessa noite, porque só o Senhor pode nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Só o Senhor pode nos convencer das mudanças que são necessárias na nossa vida, e que tantas vezes nós lutamos e nos agarramos a elas para não renunciá-las. Ajuda este homem, esta mulher a renunciar, para que o Senhor possa santificá-los e eles possam viver com integridade na tua presença e na presença dos homens. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus nesta hora. Amém.